O pecado irá destruir você. Existem igrejas que você pode frequentar por um ano inteiro, um ano completo, e nunca uma vez você ouvirá uma mensagem sobre o pecado. Pode ser direto, mas é necessário. Se um pastor ou ministro pode passar um longo período de tempo sem pregar sobre o pecado, fuja, porque esse pastor não te ama. Ele não está interessado na sua salvação. Ele está interessado em seu dinheiro. Ninguém gosta de ouvir um sermão sobre o pecado, mas precisamos ouvir sermões sobre o pecado, porque o nosso maior problema, e o seu maior problema, é o pecado. Seu maior problema não é o diabo ou os demônios, porque vemos na vida de Jó que Satanás só pode ir até certo ponto. Vemos que Satanás só pode tocar em você se Deus permitir tocá-lo. No entanto, o pecado é diferente. O pecado pode tocar em você a qualquer momento. O pecado não precisa ter permissão, porque a carne tem uma natureza de pecado dentro dela. Como eu já vi o pecado destruir vidas. Permita-me contar a verdade de que o pecado o levará mais longe do que você deseja ir. Não sei o que é sobre o pecado, mas o pecado tem a habilidade única de atrair uma pessoa cada vez mais fundo do que eles jamais planejaram. Não sei por que o pecado é tão poderoso. Não sei por que o pecado tem essa habilidade única de simplesmente arrastar uma pessoa cada vez mais profundamente para seus passos. Lembro-me de ler um artigo sobre um ladrão que mirou uma casa específica por algum tempo para roubar desta casa. E, em uma noite, ele pensou que a família não estava em casa. Então ele invadiu a casa para ver que objetos de valor ele poderia encontrar, só para descobrir que toda a família estava lá. Ele entrou em uma briga física com o pai da casa, e uma coisa levou a outra, e ele assassinou aquele homem em sua própria casa. E porque sua esposa foi testemunha, ele tirou a vida daquela mulher. Essa é a natureza do pecado. Ele arrasta você cada vez mais profundamente. Este homem entrou naquela casa como um ladrão e saiu como um assassino frio e calculista. E quando ele estava no tribunal, ele estava arrependido, estava chorando e soluçando, dizendo que nunca quis matar aquelas pessoas. Ele pensou que eles não estavam em casa, porque o carro deles não estava lá. Ele só queria roubar a casa deles, mas essa é a natureza do pecado. O pecado o levará mais longe do que você pensa. Você pode pensar que está acima disso, que é diferente, mas permita-me fazer uma pergunta. Você tem certeza de que é diferente? O que o pecado fez ao homem chamado Davi? Ele roubou e cometeu adultério com uma mulher casada. Este é um homem que escreveu a Bíblia, e ele tomou a esposa de outro homem. Não era apenas um homem que ele conhecia, mas também um de seus generais. E ele roubou a esposa do seu general e cometeu adultério com ela. E porque a engravidou, ele planejou matá-lo e executou seus planos. Agora me diga, você acha que está acima de um homem que escreveu a Bíblia? Que você é tão correto em sua força de vontade e autocontrole que você pode se envolver no pecado e não será levado mais fundo do que deseja ir? Não minta para si mesmo. O pecado o levará cada vez mais fundo do que você deseja ir. Não deixe o diabo mentir para você. Jesus falou sobre o pecado e seus perigos. Jesus falou sobre o pecado e não há absolutamente nada de bom no pecado para ninguém. A Bíblia diz que aqueles que pecam são escravos do pecado, e não há nada agradável na escravidão. Um escravo não tem outra escolha senão obedecer às ordens do seu mestre. Sem dúvida, o pecado é prazeroso. O prazer do pecado é momentâneo, enquanto as consequências do pecado são eternas. O prazer fugaz do pecado é o que geralmente cega as pessoas para que não vejam suas consequências eternas. A maior tragédia do pecado é que a punição pelo pecado supera o prazer do pecado. Uma das melhores coisas sobre a Bíblia é que ela não ameniza nada. A Bíblia é direta, não dá voltas, ela diz como é. E é por isso que muitas pessoas, grandes líderes do passado, homens poderosos e grandes nações se levantaram contra a Bíblia. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Todo pecador é um praticante da iniquidade e certamente será pago no final. Qualquer pecado que você se recusar a lidar com irá, em algum momento, lidar com você. No momento em que você se der conta de um hábito pecaminoso e deixar de se arrepender dele, por menor ou insignificante que pareça para você, saiba que ele é potente o suficiente para destruí-lo. E essa é a verdadeira natureza do pecado. Destruição. O pecado é um fardo. Eu te pergunto hoje, meus amigos, vocês estão se afundando nele, comendo nele
bebendo nele, dormindo nele? Ah, o pecado não é algo com que devemos brincar. Ele pode arrastá-lo para um buraco do qual você jamais pensou que sairia. O pecado fará com que você faça coisas que você nunca teria feito. O pecado é o tipo de fardo que vai minar sua saúde. O pecado é o tipo de fardo que vai minar sua riqueza. O pecado é o tipo de fardo que vai separá-lo de sua família. Porque esses são os salários do pecado. E o pecado sempre exige o preço total. Tudo o que o pecado faz é tirar de você. Até mesmo o pouco prazer momentâneo que ele lhe dá não dura. Você não o mantém. Nascemos pecadores, e todos nós conhecemos os salários do pecado. E o pecado sempre reivindica o preço total. Mas graças a Deus, você tem um Salvador que veio para os pecadores, pecadores como você e eu. Jesus veio para os pecadores. Você e eu nos encaixamos nessa categoria de pessoas pelas quais Jesus veio. Então, eu te encorajo hoje a se afastar dos seus pecados e confessá-los ao Senhor, para que você possa ser abençoado. Deus é um Deus que perdoa. Deus não é um homem que guarda rancor. Confesse seus pecados. Arrependa-se dos seus caminhos e seja abençoado pelo Senhor. Romanos, capítulo 4, versículo 7 diz: Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Quando Deus perdoou você dos seus pecados na noite em que você se converteu, você foi totalmente perdoado. Seus pecados são perdoados. Isso deveria fazer você gritar dos telhados. Seus pecados foram perdoados. Deus nunca os trará de volta e os esfregará na sua cara. Deus nunca vai chantagear você com seus pecados. Se seus pecados foram perdoados, eles foram esquecidos e foram pagos. Cristo pagou o preço do pecado por nós, porque os salários do pecado tinham que ser pagos. Mas por causa de Cristo, você está perdoado. Você está contente porque seu registro foi apagado, e você está perdoado. Agradeça a Deus por isso. Você é uma geração escolhida. Você é um sacerdócio real. Você faz parte de uma nação santa. Você pertence a Ele e Ele é seu. Quer sua mãe e seu pai lhe perdoem pelos erros que você cometeu, quer seu marido ou esposa lhe perdoem por algo que você fez de errado. Mas você está contente por servir a um Deus que não o perdoa, porque outras pessoas o perdoaram. Nosso Deus diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sua família pode guardar seu passado contra você pelo resto da vida, mas bendito seja Deus, você está perdoado. Colossenses capítulo 2, versículo 13. E a vós, estando mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Você está perdoado. Você é abençoado além da medida, e só entenderá o quão abençoado é no dia do juízo, quando vir aqueles cujos pecados não foram perdoados e estiverem sendo julgados. Como você vai dormir esta noite sabendo que seus pecados foram perdoados? Mas quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus? Naquele dia muitos vão dizer-me: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Imagine a absoluta consternação que essas pessoas sentirão ao ouvir Jesus dizer isso a elas. Agora, o segundo versículo das Escrituras que sempre me faz chorar é Lucas, capítulo 12, versículos 8 e 9. Eu vos digo que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Charles Spurgeon, a respeito deste versículo, disse: O que Cristo é para você na terra, você será para Cristo no céu. Eu repetirei a verdade. Seja o que for que Jesus Cristo seja para você na terra, você será para Ele no dia do juízo. Se Ele for querido e precioso para você, você será querido e precioso para Ele. Se você pensou tudo nele, Ele pensará tudo em você. Imagine Jesus Cristo o reconhecendo diante de Deus Pai e de todos os anjos no céu. Palavras não podem descrever o quão tocados e emocionados vocês ficarão nesse momento. Priorize Deus na terra. Seja o que for que Jesus Cristo seja para você na terra, você será para Ele no dia do juízo. Jesus Cristo é o último na sua lista de prioridades? Ou Ele está em primeiro lugar? Não deixe o diabo fazê-lo ficar ocupado demais para Deus. Obrigado por assistir até aqui.
Tenho uma oportunidade para você que talvez esteja precisando de um norte na sua vida financeira. Se você quer aprender a faturar em dólar com os maiores experts do assunto no Brasil e fazer seu esforço valer 5 vezes mais, clique no link abaixo do vídeo ou nos comentários. Você vai aprender o verdadeiro segredo para ter uma renda em dólar, sem ter que falar inglês. Que Deus abençoe sua vida.